Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus em Salmo, e um Salmo de número 66. Quando você encontrar, você se põe em pé e dá logo um glória a Deus e um aleluia. Oh, glória! Salmos de número 66. A palavra de Deus, ela diz assim. Eu não estou escutando mais nenhum desfolhar de Bíblia, então nós vamos lá. Salmo de número 66. Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras. Pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores e cantará o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exalte os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta com vida a nossa alma e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede e afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca quando eu estava na angústia. Oferecer-te-ei holocausto de animais néreos, com odorante fumaça de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que ele tem feito à minha alma. Amém. Glória a Deus. Curve só um instante tua cabeça ainda. Pai bendito, nós continuamos dependentes do favor da tua mão, e eu quero pedir ao teu doce Espírito que ele traga luz ao nosso entendimento, Pai. Meu Deus, como precisamos da tua palavra, como necessitamos da tua palavra, Pai. Sê misericordioso para conosco e por causa da tua bondade, derrama sobre nós a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados irmãos. Louvado seja Deus. Nós queremos louvar a Deus hoje também pela vida da Débora. Débora, nós estamos tentando assim negociar o passe da Débora faz tanto tempo com o presbítero Manuel, mas é muito difícil comprar o passe da Débora. A Neiva está intermediando a negociação com o Morro Doce, para a gente ver se traz Débora para Porto Feliz, mas não é fácil. Nosso muito bem-vindo, Débora. Você sabe que é sempre uma alegria receber vocês, receber os nossos Morro Doce aqui. Trazem um pouco mais de doçura para o nosso Porto Feliz, porque fica melhor ainda Porto Feliz com a doçura do povo do Morro Doce. Louvado seja Deus. Irmãos amados, é interessante nós vemos o salmista fazendo um convite assim. O salmista ele chama para um convite tão forte, ele fala, louvai a Deus com brados de júbilo. Quando ele chama para louvar a Deus com brados de júbilo, ele não fala assim, louvai a Deus com um sussurro. O brado é um grito, é o extravasar do contentamento, da adoração. E ele fala, vamos adorar a Deus com toda a nossa força, com o melhor do nosso grito. Ele fala, todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. E ele vem chamando. Nós imaginamos assim que quando uma pessoa está desse jeito, parece que a vida do salmista, ela sempre foi uma vida de muita tranquilidade, de muita brandura, porque as pessoas encontram mais facilidade em extravasar, em dar brado a Deus, por conta das situações que cercam a vida deles. Então, quando nós vemos o salmista falando, vamos agora a Deus, todas as terras, vamos exaltar o nome do Senhor, todas as terras, então nós imaginamos,
Ah, se eu tivesse no lugar desse salmista, que momento é esse que um homem desse está vivendo? Que momento é esse? Que situações que cercaram a vida dele? Mas o salmista é muito interessante, que ele começa a convidar o povo, convidar as terras, convidar as nações para engrandecer e para adorar a Deus, mas ele fala assim: vocês precisam saber das obras terríveis que este Deus fez, das obras grandes que este Deus fez. Deus, no curso da história, Ele não chamou os homens e falou assim: olha, eu vou botar você sentado aqui e vou dizer para você detalhadamente tudo o que vai acontecer no curso do seu caminho, até você se sentir o homem mais realizado da terra, a mulher mais realizada da terra. Deus não fez isso. A palavra de Deus para com os seus servos era para que eles confiassem no cuidado de Deus. Nós percebemos que quando o salmista está chamando para adorar a Deus, ele também vai nos transportar para a história que cercava a vida deles, para as histórias que eles viveram. Quando ele fala assim que Deus converteu o mar em terra seca, mas que coisa maravilhosa! Os historiadores antigos, eles tinham como o feito mais impressionante de Deus na nação de Israel a abertura das águas. Então todas as vezes que eles queriam falar da grandeza de um grande feito de Deus, eles falavam de um Deus que abriu o mar. Você vai ver em várias partes da Bíblia eles fazendo menção do Deus que abriu o mar, do Deus que abriu as águas, porque era um dos feitos mais impressionantes. Mas quando nós nos voltamos para a história, nós lembramos que para o povo chegar e viver este grande feito de Deus, eles rasgaram o deserto, eles passaram por momentos de provações, e quando eles chegaram à beira das águas, não havia um anjo com uma espada erguida, flamejante às margens do mar. Havia, na verdade, um grande silêncio tomando todo aquele lugar. Um silêncio no céu, todo lado. Moisés está à beira do Mar Vermelho e ele não tem um anjo com uma espada para resolver a situação. Do outro lado está vindo um exército para guerrear contra eles, e eles não tinham nenhuma resistência militar, eles não eram soldados no Egito. O povo de Israel eram escravos no Egito. Ele tem um bando de escravos à beira do Mar Vermelho, sob pressão do exército de Faraó, e parece que tem um silêncio acontecendo. Aí Moisés está lá: o que acontece agora, Deus? E começa a clamar a Deus. A maioria das pessoas gostaria que o anjo já estivesse lá abrindo tudo para passar. Então o salmista está dizendo: Deus preparou ao longo de nosso caminho provações, mas quando chegou o momento certo, Ele se revelou e abriu o mar. Daí ele fala: ainda atravessamos o rio, e aí quando chegou o momento que já estávamos do outro lado, à margem da terra prometida, era só atravessar o Jordão. Deus também se revelou e abriu o Jordão. Em todo o tempo, Deus preparava momento para a vida do homem que não tinha nenhuma condição humana, não havia nenhuma possibilidade humana da situação ser resolvida. E a única esperança daquele povo era uma ação de Deus, era um mover de Deus, porque quando eles estão à beira do mar, ou eles têm que guerrear com um bando de escravos contra um exército treinado, ou eles têm que atravessar as águas e Deus abre as águas. Quando eles chegam à margem do Jordão, quando Josué vai atravessar com o povo de Israel para a terra prometida, estava no período da cheia, não tinha como eles atravessar o Jordão a nado. Deus falou: manda esse sacerdote, que quando eles botaram o pé na água, o Jordão se abre. Deus sempre reservou no curso da caminhada situações para a vida dos seus servos que não havia condições alguma humana de se resolver. Então, quando nós nos deparamos com coisas assim, a nossa fé ela é provada. Por isso que o salmista fala assim: o Senhor nos provou como prova a prata, o Senhor nos provou no fogo. A nossa fé, ela não é a fé como a fé das outras nações. O nosso povo não é como o povo das outras nações. As outras nações eram assim: se eles clamassem por o socorro de um Deus e aquele Deus demorasse a resolver, então eles iam para a segunda opção.
E clamava para o segundo Deus, até eles imaginar que algum deles respondesse. Mas o povo de Israel só clamava a um único Deus. Só clamava ao Deus Criador dos céus e da terra. E quando havia um silêncio de Deus, ainda assim o povo de Israel continuava a clamar ao Deus de Israel. Por isso que ele fala assim: o Senhor provou a nossa fé como prova prata, porque quando não tinha nenhuma saída, quando não havia nenhuma possibilidade terrena, o Senhor nos posicionou a invocar o teu nome. A invocar o teu nome. Ainda bem que nós vivemos uma época que todas as situações se resolvem com recursos humanos, não é? Todas as situações, basta um telefonema, já resolve tudo. Ainda bem, mas o salmista não. O salmista fala, com a gente era diferente. Tivemos que esperar que Deus convertesse o mar em terra seca. Nós tivemos que esperar que Ele abrisse o Jordão. Não tinha outro jeito. Ou nós esperamos pelo agir de Deus, pela força de Deus, ou nós perecemos, porque outro Deus eles não estavam dispostos a invocar. Nós vemos a palavra de Deus que o salmista fala, mas então o que nos resta? Resta bendizer o nome do Senhor. Bendizer o nome do nosso Deus. O salmista, ele fala que Deus, em alguns momentos da jornada, permitiu que os adversários prevalecessem sobre eles. Porque é muito fácil, na jornada, você fala assim, eu confio em Deus, porque nada deu errado na minha vida. Você vê pessoas, eu confio em Deus porque desde que eu aceitei Jesus, nada mais deu errado. As coisas foram completamente boas. Mas o salmista, ele não fala isso. O salmista fala, teve tempo na nossa jornada que o Senhor permitiu que os nossos inimigos prevalecessem sobre nós. Quando ele diz que eles caminharam, passearam, pisaram sobre a nossa cabeça, trilharam sobre nossas costas, o costume da época na batalha, no combate, que quando um adversário prevalecia sobre o outro, e quando o outro estava completamente sujeito, ele punha o pé ainda sobre a cabeça do indivíduo. Ele falava, o Senhor permitiu que o adversário prevalecesse tanto, que eles puseram os pés, eles passaram por cima de nós. Passaram por cima de nós. Que o versículo 11, 12, versículo 10, 11 e 12, que ele fala, pois tu, ó Deus, nos provaste, nos afinaste como a fina prata, tu nos meteste na rede, fala que o Senhor permitiu que caíssemos em cilada, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre nossa cabeça, passamos pelo fogo, passamos pela água e vivemos completamente desamparados. É assim que está escrito ou não? Porque o salmista vai terminar esse versículo dizendo, o Senhor permitiu tanta coisa difícil na nossa jornada, o Senhor permitiu tanta coisa que desafiou a nossa fé, mas o Senhor fez uma coisa como ninguém. O Senhor nos trouxeste a uma terra incomparavelmente melhor. Ele fala, trouxeste-nos a um lugar de abundância. Tem tradução que diz que trouxeste-nos a um lugar melhor. O Senhor cumpriu o que o Senhor falou. Deus, quando tira o povo de Israel da escravidão da terra do Egito, Ele tira como uma promessa de colocar o povo numa terra muito boa. E quando nós temos a promessa de alguém que ninguém consegue combater contra ele, que ninguém consegue triunfar contra ele, então nós imaginamos que o curso da jornada é uma jornada imune de problema. Não vai ter dificuldade alguma. Por quê? Porque foi Deus que falou. Se Deus que falou, então não vai ter problema nenhum. Só que a jornada de Deus, ela é muito interessante, porque o povo de Israel, ele sai da terra do Egito e sai com muitos costumes ruins do Egito. Eles estão há 400 anos lá no Egito, adaptando a cultura, conhecendo deuses, e tanto comportamento, estavam até familiarizados já com os deuses do Egito. Aí Deus tinha que, no meio da caminhada, falou, olha,
a nossa caminhada daqui à terra prometida, ela vai ser também uma caminhada de purificação. E cada dia que passava, Deus ia arrancando carrapichos da vida do povo. Isso não serve, isso não serve. Nós percebemos que na caminhada do deserto, quando Moisés sobe ao monte para orar a Deus, e Moisés demora a voltar, quando Moisés está descendo lá do monte, eles estavam adorando o Deus de Israel ao pé do monte. Era? Sim ou não? Quem que eles estavam adorando no pé do monte? Já tinham feito um bezerro, mas em nenhum momento da história bezerro foi Deus do povo dos hebreus. O bezerro é um Deus do Egito. Mas eles tinham familiarizado, e o curso da caminhada e as provações era para remover as coisas ruins. Então Deus fala assim, do momento que eu disse que vou te abençoar, até o momento em que você vai possuir a minha promessa, tem um caminho de purificação, tem um caminho de transformação. Por isso que o salmista fala que o Senhor provou como prova a prata, porque eu preciso tirar as impurezas. Em nenhum lugar melhor para tirar as impurezas do que o calor dos desertos da vida. Por isso que no curso do Salmo, o salmista vai falar assim, Senhor, eu vou entrar no teu templo, vou adorar o teu nome, vou entregar as minhas ofertas, as promessas que eu fiz ao Senhor, quando a minha alma estava aflita. O salmista vai falar para Deus, eu vou entregar as minhas ofertas, porque naqueles momentos de aflição, momento em que a fé está sendo desafiada, nós começamos a fazer algumas entregas, algumas renúncias, e daí começamos, Deus, eu vou fazer uma oferta especial para o Senhor, me ajuda aí, Deus. E é gostoso ver o salmista falar, porque o salmista está aprendendo com Deus, que é bem assim as pessoas, eles alcançam os objetivos, e depois que eles alcançam os objetivos, eles abandonam a Deus. O salmista fala, não, eu vou até o final, porque eu quero louvar o teu nome, eu quero entrar no templo, eu quero entregar as minhas ofertas, as ofertas que eu fiz ao Senhor, o voto. No versículo 13 ele fala, entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos. 14, que haviam pronunciado os meus lábios e dissera a minha boca quando eu estava na angústia. O salmista está falando, quando as coisas estavam ruins e eu fiz um pacto, uma promessa ao Senhor, as coisas melhoraram e eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui para cumprir o meu voto com o Senhor. O salmista não abandona Deus depois de alcançar a resposta. O salmista fala, saímos de uma vida de escravidão, partimos em direção à promessa, sofremos a provação no curso da caminhada e pisamos uma terra melhor. Agora eu estou bem, eu quero me entregar a oferta que eu prometi ao Senhor, entregar aquilo que eu falei. Falei quando? Quando a minha alma estava em angústia, quando as coisas estavam ruins. Não é mais fácil assim? A gente percebe no nosso tempo, muita coisa acontece assim. Quando as coisas estão ruins, as pessoas prometem e parece que vai ser a coisa mais gloriosa da vida dela. E quando as coisas se alinham, se arrumam, as pessoas esquecem do que prometeu a Deus. O salmista fala assim, eu não. A minha fé foi purificada como foi purificada a prata. A minha jornada foi uma jornada de provação, mas eu estou chegando à presença de Deus, oferecendo aqui o holocausto, a oferta que eu prometi ao Senhor quando eu estava em aflição. Louvado seja Deus. O versículo 16 ele ainda fala, vinde e ouvi todos os que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Ele falou, eu quero que vocês, todos que temem a Deus, fiquem sabendo o que Deus fez em minha vida. Fique sabendo, nós professamos a Deus, adoramos a Deus, levantamos o nosso braço na igreja, e aqui é uma festança só, mas será que a gente professa a Deus em todo lugar? Será que nós declaramos o que Deus é na nossa vida em todo lugar? Depois que você alcançar o que você tem pedido para Deus, como é que você vai se posicionar? O salmista está dizendo assim,
vinde todos aqui, porque eu quero falar o que Deus fez. Depois que nós terminamos os 12 dias, na nossa jornada de provação, alcançarmos a vitória, o que é que nós vamos fazer? Vou ficar em silêncio, é segredo. Eu vou falar o que Ele tem feito à minha alma. A Ele clamei com minha boca e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O salmista falando. O salmista fala, se eu não alinhar a minha vida aos princípios de Deus, se eu aceitar que a iniquidade faça parte da minha vida, então Deus não vai me escutar. Ele aprendeu na caminhada do deserto, ele aprendeu quando a fé dele estava sendo provada, que se a vida não estiver alinhada aos princípios da palavra de Deus, então os ouvidos de Deus não estão à disposição. O salmista é assim que ele entende. Ele fala, o Senhor não vai me ouvir. Versículo 19, mas na verdade Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Por quê? Porque ele vem contando tudo. Deus é engrandecido pelos grandes feitos dele na história. O que ele prometeu, ele fez. Quando não havia mínima possibilidade do ser humano construir uma solução, Deus interveio e construiu a resposta. Ele mesmo construiu a resposta. Se chega um momento em que Deus tem que alongar o dia para que o seu povo prevaleça na batalha, então Deus vai alongar o dia. É fácil alongar o dia, irmãos? É simples. É simples. Valdir é eletricista, Valdir acho que ajuda. Como é que alonga o dia? Ninguém sabe como alonga o dia, mas Deus falou, vocês precisam de uma resposta que não pode vir de parte humana alguma. Então, Josué, eu vou dar uma alongada no dia para que você seja abençoado. Olha que coisa maravilhosa. Quando o dia da provação chegar, quando os dias se enegrecerem, o céu se fechar diante da gente, se nós nos apartarmos da iniquidade, se o nosso coração estiver estabelecido em Deus, Deus vai te pegar pela mão e vai te conduzir. Com certeza Ele vai te passar do outro lado. Como é que vai estar o nosso coração? O salmista fala assim, eu vou contar para vocês. Deus fez todas essas coisas boas, provou a gente, trouxe a gente para um lugar melhor. Estou pagando meus votos ao Senhor, vou contar as maravilhas que Ele fez e vou dar um conselho muito especial. Se eu acomodar a iniquidade no meu coração, Ele não me ouve. Mas Ele tem me escutado, Ele está dizendo, por isso tem andado em sinceridade, porque Ele tem me escutado verdadeiramente. Ele tem me escutado. E o desejo do nosso setembro é mesmo que se, em algum momento do nosso setembro, os céus enegrecerem diante de nós, enegrecerem sobre a nossa cabeça, Deus vai nos tomar pela nossa mão no curso do nosso setembro e nos atravessar do outro lado. Se águas precisarem se abrir no mês de setembro, o nosso Deus, Ele vai se encarregar de fazer. Nós não temos os nossos pés no setembro. Nós não caminhamos o nosso setembro de forma física, mas de forma espiritual. Nós já estamos pisando o nosso setembro. E o nosso setembro vai ser um setembro conduzido pela mão de um Deus que abre mar, que abre rios, para um Deus que nos passa pela provação, mas quando levantamos a nossa voz a Ele, Ele é poderoso para nos escutar. O meu setembro, eu já oro a Deus e falo, Deus, esse é o melhor setembro da minha vida. Nenhum outro setembro que ficou para trás vai ser tão importante quanto esse setembro, porque eu estou construindo um setembro melhor. Você está construindo aí um setembro melhor para você. Você já estabeleceu um janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e agora está estabelecendo um setembro muito diferente dos outros setembros. Muitas respostas impossíveis aos homens
pode estar sendo construída para o mês de setembro. Quando eu debruço sobre esse salmo, eu vou olhando ele e vendo as coisas que não foram possíveis aos homens resolvê-las. A intervenção divina trouxe resposta. O que nós entendemos neste salmo, na mensagem para o mês de setembro, é que as coisas que se levantar contra nós e que forem impossíveis pelas condições humanas, as mãos de Deus hão de intervir e causar uma resposta. Fale assim: e que venha então o setembro. E que venha o setembro, porque as mãos de Deus já estarão lá. Quantas vezes nós falamos, né, do profeta Isaías, quando ele fala, quando Deus revela para ele o Ciro, e Deus revela que o Ciro vai nascer 150 anos adiante ainda, o rapaz vai nascer, e Deus fala assim: sabe de uma coisa? Vai ser ele que vai libertar o meu povo do cativeiro, vai libertar o meu povo da Babilônia. Sabe, se Deus conseguiu, com uma precisão incomparável, dizer um homem que ainda demoraria muito para nascer, seria o libertador do seu povo que estaria na Babilônia, quanto mais daqui até setembro, Deus não possa dizer que Ele vai abençoar os seus dias. A condição que nós precisamos apresentar diante de Deus é um coração temente ao Senhor, uma vida temente a Deus. Um coração temente a Deus, até os silêncios dele move a mão de Deus. Um coração temente a Deus, só o silêncio dele já move a mão de Deus. Imagine só o clamor então. Amém? Eu quero fechar o pensamento com vocês então, deixando esse final assim. No nosso setembro, as coisas que as mãos humanas ou as capacidades humanas não puderem resolver, e mesmo de repente até aquelas que as mãos humanas puderem, às vezes nós assim desapercebidamente falamos: ah, irmão, aquilo que você pode fazer Deus não vai fazer. Mas Deus pode fazer se Ele quiser, pode ficar tranquilo. Que tem coisas que você pode fazer. E não é porque você pode fazer que Deus não faz. Deus, de repente, se Ele decidir, Ele pode fazer. Ele pode fazer. Ah, mas isso aqui eu podia fazer, mas e se Ele desejar abençoar, Ele vai abençoar e pronto. Não é que é impossível para Deus. Mas aquilo que também for impossível aos homens, Deus também é poderoso para se levantar e agir. Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, na tua saúde. Na tua saúde. Nós vemos no curso da história, olha que coisa, 18 anos a mulher encurvada ficou, né? A Bíblia diz que 18 anos a mulher estava encurvada. Deus marcou um encontro com ela lá na sinagoga. Um dia ela está lá buscando a Deus. Quem sabe ela falava: Deus, eu não aguento mais essas costas, 18 anos é muito tempo. Se ela tivesse tido um filho quando ela ficou doente, o filho já estava passando para a maioridade, a mulher estava doente. Mas Deus, Ele sabe ler o calendário como ninguém. Porque se Ele disser que naquela data tem uma resposta estabelecida a teu favor, ninguém vai poder mudar. Jesus encontra a mulher na sinagoga e Ele já repreende o espírito de enfermidade e a mulher já volta completamente sarada para a casa dela. Coisa maravilhosa. É assim. O homem do tanque de Betesda estava 38 anos. Mas um dia chegou a data estabelecida por Deus, que o amor de Deus marcou encontro com ele. E foi assim impressionante. Jesus chegou e decidiu na hora. Ninguém mais pode resolver. Se faz tanto tempo que ninguém pode resolver. Mas ele chegou. No calendário de Deus chegou a hora. Se Deus quiser dizer para você que no setembro é a tua hora, então setembro será o mês de grandes respostas para a minha vida, para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a aplaudir o nosso Cristo.